Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Daniele Madureira com mais um vídeo aqui do canal Beijinho de Mãe. E hoje, gente, eu quero falar sobre um tema que para mim é muito importante e quem sabe pode edificar a sua vida também. Esse tema é sobre amizade. Se você gostou desse tema, clica aí, deixa o seu joinha, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E se você já é inscrito, gente, clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quem sabe ele também pode edificar muitas vidas através desse tema, tá legal? Então, se você gostou desse tema, vem comigo. Bom, gente, eu vou falar aqui, mas antes de eu começar, eu quero ler com vocês 1 Samuel 18, a partir do versículo 1, que fala assim, ó, a amizade de Jonatas e Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Aqui, gente, conta a história de Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Só que Davi, ele se tornou um homem tão grande que ele se tornou um rei de Israel. Aqui nesse texto fala sobre o momento em que Jonatas conheceu Davi, né? Eles se conheceram e ali a alma de Jonatas se ligou a Davi e eles fizeram uma aliança. E a história foi escrita, né? Através do direcionamento dessa amizade. Para vocês verem como que é importante, muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando eu era criança, né? Eu passei por isso algumas vezes, que a minha mãe, ela olhava para alguns amigos e ela falava, olha, essa amizade não é para você. E ela falava, essa amizade é para você. Então ela conseguia identificar, né, aquela amizade que era para mim e que não era. Aqui nesse texto fala, né, e deixa bem claro que Saul, ao ver a amizade dos dois, gostou tanto que segurou Davi. E que Davi ficou ali um tempo com eles. Não é verdade? Então, gente, esse texto aqui é um dos textos, né, que fala sobre amizade na Bíblia. A palavra de Deus fala em vários textos pessoas, né, que se tornaram amigas umas das outras e que através da história dessas amizades, através da história das alianças, a Bíblia foi escrita. A aliança mais forte que foi feita foi a aliança de Deus conosco, não é verdade? E Deus também nos chama de amigos. Em muitos textos aqui, Jesus nos chama de amigos. Isso quer dizer o quê? Que a amizade, ela é importante, ela faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Então é muito triste quando uma pessoa, ela não tem amigos, né? Existem aquelas pessoas que elas não conseguem, elas não têm amigos, não fazem questão. E cada pessoa ela é diferente uma da outra. Algumas são mais sentimentais, outras são mais racionais, né? Mas a amizade, ela faz parte de um projeto de Deus para nós. As amizades, elas podem nos influenciar positivamente ou negativamente. Nesse caso aqui, a amizade, né, de Davi para Jonatas influenciou positivamente. E eles venceram muitas coisas através dessa aliança, né, que eles viveram. Então, gente, eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Porque existem muitas pessoas que têm dificuldade de conviver, de ter uma grande amizade, sabe? Eu aprendi com o tempo que há um propósito de Deus na nossa vida em cada amizade. Pelo que eu pude perceber,
né, pelos cálculos, eu tô falando referente à minha vida. Aí eu tenho 39, eu vou fazer 40 anos esse ano. E tive algumas pessoas que passaram pela minha vida. Algumas delas simplesmente passaram, foram pessoas que simplesmente passaram, e outras que passaram, mas influenciaram de alguma forma na minha vida, né? Que eram colegas, né? Por exemplo, de trabalho, colegas até mesmo na igreja, da rua, né? Esses são colegas, não são amigos, mas são aquelas pessoas que nós podemos, né? Que convivemos bem e tudo. Mas existem aquelas pessoas que são amigos de verdade. Esses amigos de verdade são aqueles que são mais presentes, que vivem um tempo a mais com a gente, que compartilham coisas ruins e coisas boas com a gente. E existem aqueles que nós temos aliança, que são amizades que nos levam a ser aliançados com elas, né? Então, assim, existem vários tipos de pessoas que passam por nós, passam pela nossa história e que ajudam a escrever a nossa história como pessoas. Existem aquelas pessoas que não se importam muito em fazer amizade e existem algumas que dão muito mais valor a elas. Eu, particularmente, eu não entendia por que eu era assim, sabe? Mas pra mim, a amizade ela é algo muito valioso, sempre foi, desde quando eu era nova. E pra mim existe assim, algumas pessoas não concordam, eu respeito, mas no meu pensamento existe um grau de aliança que nós selamos com pessoas durante toda a nossa vida. Então a primeira aliança que nós temos, que nós devemos ter, que eu tenho, é a aliança com Deus. Essa aliança, se você ver, ela é a base para todas as outras. Deus tem uma aliança conosco, com a humanidade, tem uma aliança com seus filhos, né? Aqueles que são de Cristo, aqueles que recebem a Jesus. Então ele tem uma aliança. Essa aliança ela é independente das nossas atitudes, sabe? Porque ele permanece fiel, aliançado, dependente de nós. Então ele nos mostra que existem pessoas, dentro de uma aliança existem pessoas que são mais aliançadas, que são mais firmes e outras não. Então Deus, ele é o supremo. Ele é aquele que é o maior de todas é aquele que é fiel a toda e qualquer aliança que ele sela. Ele é fiel, independente se nós somos ou não. Ele permanece fiel. Abaixo da aliança com Deus, existe a aliança com o nosso esposo, que é casado, né? É com o nosso esposo. Então, assim, a minha segunda aliança é com o meu esposo. Mas ela jamais vai ultrapassar a minha aliança com Deus. Eu assim, particularmente, não admito. Então, primeiro é a aliança com Deus, depois a aliança com o meu esposo. Abaixo da aliança com o meu esposo vem a aliança com os meus filhos, e abaixo da aliança com os meus filhos vem com meus pais, com os meus irmãos, e depois uma aliança com a amizade. Tá? Que também é muito importante. Todas elas são importantes, mas existe aquela que é a suprema, que é a maior, que é a aliança com Deus. E essa aliança ninguém interfere, ninguém pode interferir, sabe? Porque está se tratando de uma aliança com o Deus Criador, poderoso, Deus que fez todas as coisas e que me criou, né? E então, assim, acima de qualquer atitude ou resposta que eu venho dar a essa aliança, ele permanece fiel. E foi através do exemplo dele que eu aprendi a ser aliançada com pessoas, sabe? É através dessa aliança com Deus que eu me espelho, por exemplo, para a minha aliança no meu casamento, para a minha aliança no meu casamento. Então, se Deus é poderoso, independente do que eu faça, e olha que por causa do pecado a gente erra muitas vezes com Deus, nós não conseguimos ter esse grau tão íntimo e tão forte de aliança como Deus tem conosco. Da mesma forma, eu me espelho para o meu casamento. Então, independente do que aconteça, do retorno que eu tenho com meu esposo, eu tenho que permanecer fiel, porque essa foi a palavra que eu dei quando eu fiz essa aliança, né? Então, eu tenho que permanecer firme, né? Eu tenho que lutar para permanecer com essa aliança. E da mesma forma, é a minha aliança com os meus filhos, porque também nós não somos perfeitos com eles e nem eles conosco. Então, essa aliança também ela vai permanecer, mas ela tem um laço diferente, né? Que é o materno. Então, é um pouco diferente na hora na hora de colocar em prática essa aliança.
E abaixo dele vem com a minha família, os meus pais, os meus irmãos, né? Que também ela se baseia na aliança com Deus, porque é onde nós passamos os momentos mais difíceis, é onde nós somos mais decepcionados, não é verdade? Mas mesmo assim nós permanecemos, nós temos que permanecer, lutar para perdoar, para passar por cima de muitas coisas, né? Tudo isso com base na aliança de Deus conosco, não com base na nossa aliança com Deus, mas de Deus conosco. E abaixo disso vem a aliança que nós temos com a amizade, e essa aliança também, ela também se baseia na aliança que nós temos com Deus. Porque a aliança de Deus conosco é aquela que nos perdoa, aquela que nos entende, que passa por cima de muitas coisas, porque Ele permanece fiel. Então, dessa mesma forma, eu firmo a minha aliança com as amizades que eu tenho. Então, a aliança com Deus, ela é a base para todas as outras. E a amizade que Deus tem comigo, o carinho, o amor que Deus tem comigo, é o que me dá base para todas as outras. Então, aqui na palavra de Deus fala sobre isso, né? Que Jesus, ele, no momento em que ele estava ali ceando, participando da última ceia, Jesus, enquanto ele lavava os pés dos discípulos, né? Ele lavou os pés dos discípulos e ele saiu naquele momento. Ele chamou os discípulos de amigos e ele sabia que cada um deles ia fazer. Ele sabia que ele seria negado, que ele seria traído e que muitos fugiriam, não estariam perto dele quando ele precisasse. Mas mesmo assim ele chamou os discípulos de amigos. E quando ele se referia aos discípulos, ele também se referia a nós. Então, a visão de Deus, de Jesus, como amigo, ele é um exemplo. Essa visão que eles têm, esse exemplo que eles dão para nós, é o que nós devemos seguir. E dessa forma, gente, é o que eu tenho colocado no meu coração durante todos os anos da minha vida. Eu percebi que as amizades geralmente, elas duram por volta de 7 anos. Né? Eu andei contando assim junto com a minha filha e eu percebi que é de 7 a 8 anos que a amizade ela dura na seguinte questão, que nós ficamos próximos. Existem aqueles amigos que, se a pessoa ela não mudar, ela morar no mesmo local desde a infância, que esses amigos que moram perto, talvez eles tenham mais possibilidade de ficarem mais tempo juntos, né? Mas geralmente a amizade dura de 7 a 8 anos. E depois as pessoas, cada um vão para o seu caminho, vão para outro caminho, que isso é normal. Porém, as amizades, elas permanecem. A diferença, gente, de ser amigo e ser um colega, né? Amigo é aquele que está com você em todos os momentos. Eu tenho na minha vida, hoje, pelos meus cálculos, hoje eu tenho 5 amigos mais ou menos, né? Amigos que permanecem comigo, permanecem fiéis, independente da distância. E eu aprendi com algumas pessoas que foram entrando na minha vida com o tempo e que foram me ajudando a escrever a história da minha vida, né? E essas pessoas, existem um propósito para que elas entrem na nossa vida. Uma das coisas que eu vejo logo no início, quando eu começo a fazer uma amizade, é o seguinte, a primeira coisa que eu vejo, essa pessoa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que vai me influenciar, porque as amizades, elas nos influenciam tanto positiva como negativamente. Então, uma das coisas que para mim me chama muita atenção quando eu vou fazer uma amizade é se aquela pessoa é uma pessoa de Deus. E é incrível, porque não é algo que eu faço proposital. Quando eu vejo, aquela pessoa me chama atenção por causa disso. E eu acabo ficando mais unida àquela pessoa, porque eu acho também que é o assunto que eu tenho, sabe? Os assuntos que eu tenho estão todos em volta disso. Então, eu lembro assim, desde pequena, todas as amizades que eu comecei a fazer foram esses tipos de amizade. Sem pensar em fazer assim, aconteceu naturalmente. E a amizade também, ela existe assim, aqueles tipos de amigo que nós escolhemos e existem aqueles amigos que nos escolhem, né? Eu tenho uma amiga hoje que é uma pessoa muito especial na minha vida, né? Ela mora em Seropédica e ela me escolheu, sabe? Durante um bom tempo eu estava tendo amizade com outras pessoas e ela foi se aproximando, foi ganhando terreno, e o jeito dela, o carinho, tudo, ela parece muito comigo, mas no início eu não enxergava isso.
E eu comecei a enxergar já depois de bastante tempo que nós estávamos juntas. E realmente, assim, foi uma amizade consolidada e uma aliança consolidada. Realmente nós fizemos uma aliança, nós permanecemos unidas até hoje. Eu costumo dizer que nós somos o arroz e o feijão, sabe? Que nós somos o chocolate com leite. Nós somos assim, nós assim somos, nós nos completamos mesmo, sabe? Os mesmos pensamentos que ela tem, eu tenho também. Então nós temos muitas coisas em comum. Agora as atitudes não, ela age de uma maneira, eu ajo de outra, mas nós fomos como duas pedras, sabe? Nós fomos assim, uma com atrito na outra, nós fomos moldadas. Existem aquelas amizades que eu tenho que eu escolhi, sabe? Foram pessoas que eu fui atrás, que eu investi. E assim, no início da minha vida, no meu período assim, de falta de maturidade, eu já investi algumas vezes e não tive retorno e me frustrei. Mas com os anos, né, eu fui percebendo que esse ponto, essa característica que eu tenho de investir, né, que é algo de Deus. Então, assim, hoje eu entendo que eu deixo e eu me permito que Deus me use para investir na vida de outras pessoas, porque eu percebo assim que às vezes aquela pessoa que eu estou investindo, ela precisa daquilo, mas eu só vou perceber isso depois, sabe? Então assim, eu vou investindo, e aí essa amizade se consolida. Gente, a amizade, ela é algo de Deus. Eu fui tão transformada através de amizade, sabe? Eu aprendi tanto, cada uma delas uma característica diferente. Eu tive amigas que eram bem diferentes de mim, de atitudes, nossos relacionamentos, assim, nós tivemos muitas conversas, muitos diálogos, sabe? E eu também tive muitas amizades que eram iguais a mim, pensavam iguais a mim. Porém, sempre existiu um relacionamento, sempre existe isso, né? Alguma pessoa que acaba magoando a outra, falando uma coisa que a outra não gostaria de ouvir, e aí nessa hora que entra o perdão, que é uma das características, que é um dos pontos principais da aliança de Deus conosco. Então, por isso, eu tenho aprendido muito através das amizades. Agora, uma vez me perguntaram como que nós podemos fazer para termos amigos fiéis, sabe? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, que talvez você é nova e você fica se perguntando por que eu não consigo ter uma amiga, por que eu tô andando muito sozinha. Então, eu vou passar para vocês aqui alguns pontos importantes da amizade. A primeira coisa, você precisa olhar ao seu redor, né? E não ficar procurando em lugares onde você quer encontrar um amigo. Um amigo, gente, ele vem geralmente de uma pessoa totalmente improvável, sabe? Aquela pessoa assim que você quase não olha para ela, mas que de repente acontece. Pois é, se você ficar procurando alguém, eu quero ser amigo daquela pessoa, porque aquela pessoa, ela é assim, 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 ou ela tem alguma coisa que ela pode me dar. Então, nunca pense isso, sabe? Que você vai ser amigo de alguém pensando no retorno, tá? Porque você pode se frustrar muito. E isso não é uma amizade, isso é um interesse, não uma amizade. Então, a primeira coisa, olha ao seu redor, olha aquelas pessoas que estão à sua volta, mas tem uma coisa importante também nisso tudo. Procure alguém, uma amizade que vai te influenciar positivamente. Outra coisa, não sai selando aliança com todo mundo. A aliança, ela quando ela acontece, ela vem primeiro no coração, sabe? E aí você percebe que existe uma aliança. Esse tipo de pessoa, de amizade que nós temos aliança, são aquelas amizades que estão com a gente no momento triste e que se alegra com a gente no momento que nós somos felizes, no momento que nós estamos realizados, sabe? Aquela pessoa que fica feliz quando você está feliz. Às vezes nós temos um erro de achar que amigo é só aquele que fica com a gente quando o momento tá ruim. Não, um amigo também, ele olha para você, vê você feliz e realizado, e mesmo que ele não esteja, ele fica feliz com a sua felicidade. Você sabe disso, você sente isso, sabe? Uma outra coisa, seja amigo daquele que ora com você, daquele que ora por você, aquele que está sempre disposto a orar, que está sempre disposto a buscar Deus com você. Um amigo de verdade, ele não te afasta de Deus, mas ele te atrai a Deus, sabe? Ele te ajuda na caminhada. Sabe, um amigo de verdade nunca vai pedir para você, nunca vai te aconselhar a você quebrar uma aliança com outra pessoa.
Então, esse amigo, ele nunca vai pedir para você se afastar de Deus ou vai te levar para se afastar de Deus, ou até mesmo vai te aconselhar a você deixar o seu casamento, a você acabar com o seu casamento. Um exemplo que eu posso te dar, sabe? Um amigo de verdade te ajuda, tá ali orando com você, e mesmo que você tome a decisão de fazer isso, mas ele estava sempre orando por você e te aconselhando, te dando os conselhos corretos, sabe? E, gente, curte cada momento. Os pequenos gestos são os mais importantes. Não espere que seu amigo vai te dar um presente grande, que você vai receber algo grande de seu amigo, e nem faça isso. Você não precisa fazer isso para demonstrar que você ama e que você é um grande amigo. Faça pequenos gestos, dê pequenos gestos de amizade, sabe? Uma cartinha, um bilhetinho, um abraço, posso te ajudar, tá precisando de alguma coisa, olha, vamos orar, eu vou aí, sabe? Então, e essas coisas são muito importantes, sabe? São pequenos gestos que marcam a nossa vida. E uma outra coisa, gente, se você estiver se sentindo sozinho, lembre-se que o primeiro amigo que você tem é Deus. Esse nunca vai te decepcionar, tá? E mesmo que você pense que aquilo que ele fez foi alguma coisa que te prejudicou de alguma forma, se você parar para analisar e se você crê em Deus, se você crê no poder de Deus, você conhece Ele verdadeiramente, você vai ver que aquilo que aconteceu é para o seu bem. Então, um amigo, ele sempre está com você. Você pode falar o que for, ele sempre vai estar com você. E uma verdadeira amizade, gente, é baseada no perdão. Não pense que seu amigo nunca vai te trair. Não pense que seu amigo nunca vai falar uma coisa que vai te deixar chateado, que nunca vai falar algo que vai te ferir. Porque um amigo de verdade é aquele que, mesmo errando, ele reconhece o seu erro. E se ele não reconhece o seu erro, é motivo de você orar por ele, para que ele mude, viu? E que você esteja sempre disposto e disposta a perdoar. Então, gente, olha, se você não tem um amigo ainda, ora, pede a Deus. Eu lembro que na minha mudança para cá, para a Bahia, eu tava muito triste. Eu fiquei 1 ano sem aquela amizade verdadeira, e os meus amigos estavam todos longe, e eu tava muito triste, sofrendo muito. E aí foi quando Deus começou a falar, tocar no meu coração e falando, ora por uma amizade. Eu comecei a sentir aquilo e eu comecei a colocar diante de Deus. Eu começava a orar e falava, Senhor, eu não posso viver sozinha, me ajuda, Senhor, me dá uma amizade, me dá alguém, coloca alguém na minha vida para andar comigo, sabe? Alguém que eu possa falar, que eu possa conversar. E Deus foi tão maravilhoso, gente, que enquanto eu estava orando, existia uma outra pessoa orando pela mesma coisa, uma pessoa com o mesmo propósito que eu. E aí foi quando Deus, de uma forma, Ele nos uniu, Ele me fez conhecer essa pessoa. E é aquela pessoa, assim, que, ao meu ver, que não se parece muito comigo, sabe? É aquele tipo de pessoa improvável. E, no final, hoje, nós estamos nos tornando grandes amigas, sabe? E, fora essa pessoa, Deus tem me dado outras pessoas que são amigos também. Deus conhece as nossas limitações, conhece as nossas necessidades, e as necessidades nem sempre são necessidades de coisas materiais, sabe? As necessidades também são sentimentais, são espirituais, são psicológicas. Ele conhece tudo. Então coloca diante de Deus, ora, e Deus vai te dar um amigo de verdade. Um homem e uma mulher não nasceram para viver sozinhos, sabe? Eu tenho meu marido como um grande amigo. Ele é um grande amigo, mas é muito importante para mim quando Deus me dá amizades que são mulheres, assim, que eu posso conviver, conversar, que tem os mesmos pensamentos que eu, sabe? Entendem quando eu tô de TPM, sabe o que eu tô sentindo, sabe? É um pouco diferente. Então, isso para mim é algo que soma muito. E eu tento em todo o tempo permanecer fiel. Tem uma frase que eu ouvi de uma amiga que diz o seguinte, que nós temos que ser transparentes, sabe? Transparentes não quer dizer que você tem que ficar se abrindo e contando tudo da sua vida, mas você tem que ser uma pessoa clara. Você não pode esconder, ficar escondendo, sendo uma pessoa que você não é. Então busque ser aquilo que você é, porque um amigo de verdade, ele vai te amar do jeito que você é, tá? Então, gente, lembrando aqui que Davi teve uma história linda, ele venceu muitas guerras e foi um homem que marcou a nossa história, então, como cristãos, e ele é um exemplo para nós.
Então, assim, Davi teve uma história escrita e Deus está escrevendo a sua história. E toda vez que Ele coloca um amigo na sua vida, algo Deus tem a acrescentar, sabe? E Ele dá sabor à sua vida através da amizade. Então, busque uma amizade que vem de Deus e, primeira coisa, seja um amigo, tá? Para você ter um amigo, você precisa primeiro ser. Quando você é um amigo, você recebe um retorno de um amigo também, tá bom? Então, fique com Deus. Um beijinho de mãe para você e até o próximo vídeo.